que este é o propósito da presença para as nossas vidas, né? Queria que ficássemos de pé para orarmos, consagrarmos este momento. Senhor Deus que está nos céus, bondoso Deus, misericordioso, que derramou sua graça em nossas vidas, ó Pai, de se apresentar a nós como Salvador, Criador, aquele que soluciona todos os problemas da vida e do mundo. Obrigado, Senhor, que o Espírito Santo possa iluminar nossas mentes, trazer o entendimento desta palavra que o Senhor vai nos dar hoje. Eu te peço isso, somente em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A palavra de hoje, nós cantamos aqui, foi falado de fé, e fé, muita fé. Ontem falamos também na reunião de fé, e é impossível agradar a Deus sem fé, nós sabemos. Mas eu convido os irmãos a fazer alguma coisa mais do que a fé, que é romper em fé, rompendo os limites através da fé. É este o tema de hoje, rompendo os limites através da fé. Em Mateus 17:20 fala assim: ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá. E o que vai acontecer? E ele irá. Sabemos que o grão de mostarda é o menor grão do mundo. E ele fala, tão pequeno que você vai conseguir mover montanhas, mas não é pela sua força, mas pela fé que você deposita em Deus. E fala assim, no final do versículo, muito importante, prestem atenção, e nada será impossível para vocês. Fé. Devemos cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E eu pergunto, qual seria o nosso propósito aqui? O propósito que Deus tem para nossas vidas. Fala em Romanos 12:2, assim: e não vos conformeis com este mundo, com esse tamanho que você é hoje, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O quanto Deus tem para derramar em nossas vidas, e às vezes nós não estamos suportando, não somos capazes, por dúvidas, falta de fé e muitas outras coisas que acontecem em nossa mente e em nosso coração. Verdadeiras muralhas que às vezes impedem do melhor de Deus entrar em nossas vidas. Mas tudo isso não é por vaidade. Eu quero ter uma casa melhor, um carro, que Deus vai me abençoar assim ou de outra forma. Muitas vezes é por vaidade, porque enganoso é o coração. Este não é o propósito de Deus para nossas vidas. Mas que temos plenitude em todas as coisas, materiais, espirituais, sentimentais. Fala assim em 1 João 4, para aqueles que têm medo muitas vezes de ser feliz. Vocês sabiam que tem pessoas que têm medo de ser feliz? Tem, por incrível que pareça. Tem pessoas que não se acham merecedoras de alguma coisa, porque viveram a vida toda naquela peleja, buscando, e quando às vezes a bênção chega, ela não se acha merecedora. Então fala assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. É isso mesmo, não nos achamos merecedores. O quantas vezes o povo judeu, enquanto estava no deserto, queria voltar para o cativeiro. Eles não se achavam muitas vezes merecedores, não acreditavam que Deus tinha muito mais para eles. Eles achavam que a vida deles lá, naquele cativeiro, estava boa, estavam prosperando, e é verdade, Deus estava abençoando, mas Deus tinha muito mais para eles. E aquele povo precisou ser preparado no deserto. Quantas vezes passamos pelos desertos da vida e Deus vai nos preparando, nos calejando,
criando calos nas mãos, muitas vezes, para nos tornar cada vez mais fortes e resistentes. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, segundo 1 João 4. Muitos não sabem como fazer para que possamos receber o melhor de Deus. Muitas vezes a gente não sabe como crescer. Mas o Espírito Santo, que é o professor dos professores, ele vai sempre nos guiar, nos orientar. Como fazer para esse nosso coração estar preparado para suportar as tamanhas bênçãos que Deus tem, para rompermos em fé, em coisas que nunca imaginamos que poderíamos alcançar ou fazer aqui na terra. Mas por que muitos não rompem ou não crescem? Por que será? Por que será? Fala assim em Tiago 2,26: assim como o corpo sem espírito está morto, presta atenção, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. É necessário ter obras, irmãos, para que haja manifestação da fé, para que possamos romper. Temos muitos exemplos na natureza que é necessário romper. Muitos exemplos. A natureza por si só mostra o que Deus está querendo em nossas vidas. Temos um exemplo clássico, que é o da borboleta. Se quiser preparar o vídeo. Enquanto isso, temos muitos outros, como o nascimento de um pintinho. Vocês acham que é fácil com um pintinho que está ali dentro, crescendo naquele ovo, romper aquela casca? É necessário esforço, né? É necessário muito esforço para romper aquela casca tão dura. Mas, se você for lá e muitas vezes abrir aquela casquinha, aquele pintinho não vai ser tão saudável quanto aquele que abriu por si só. Porque ali já se manifesta a força, a vontade, o ímpeto de querer viver, de sair daquele enclausurado tão pequeno. Muitas vezes estamos assim, contidos, presos, achamos que estamos presos como o povo de Israel e precisava expandir, crescer. Deus estava abençoando ali aquele povo, mas foi necessário tirá-los do Egito para que eles pudessem ser uma grande nação e conquistar a terra prometida. Deus pode fazer assim conosco também. Dá para colocar agora? Vamos ver esse pequeno vídeo aí. Estamos aí vendo uma lagarta, né? Como muitas, um animal terrestre, né? De certa forma, se alimentando. Então vai começar o processo de transformação. Podemos colocar as tribulações das nossas vidas como esse processo que vai nos ajudar a crescer em Cristo. E ela vai começar a mudar a sua vida. Antes tem todo um preparo. E aí ela está começando a se envolver com esse casulo. E aí está o casulo. E o tempo passa, e Deus vai abençoando, vai transformando nossas vidas. Você vê a formação, a transformação do seu corpo, e aquele animal terrestre que um dia só vivia em cima de plantas e folhas, ele passa a ter uma vida diferente. Será que ele achava que um dia poderia voar? E tão belas asas, tão coloridas. E Deus faz isso conosco também. Para aqueles que permitem, Deus nos transforma, trazendo mais vida, novas perspectivas e cumprindo o propósito. O propósito dela é polinizar, vocês sabem, né? Levar o pólen para outras plantas, fazer a fecundação, difundir o verde, as flores, os frutos, e ela cumpre assim o seu propósito. E assim também nós temos o nosso propósito,
de servir ao Senhor, de glorificá-lo. E a natureza por si só, através de muitos exemplos, ela nos mostra como romper. Tem a casca da árvore, coloca a foto da casca, nós vamos ver aí o tronco de uma árvore cortada, e ela também rompe. Vejam só aqui, nós temos os anéis, é o crescimento, aqui no meio passa a seiva, né? E à medida que a árvore vai crescendo, vão criando camadas. Mas ela necessita romper muitas vezes, ela racha, para que haja essa expansão do tronco. Muitas vezes nós vemos o tronco também com pequenas rachaduras, fendas, cascas. Isso tudo é romper. Ela está rompendo ali o seu formato original para poder crescer, tanto em estatura como em espessura, e ela poder se sustentar e alcançar grandes áreas. Temos o exemplo também do caranguejo, que tem um exoesqueleto, não sei para qual cair. Ele também passa por um processo de transformação, assim como os caranguejos são as lagostas. Quem não já pegou limpando uma casa, uma aranha que não é uma aranha, é só a casquinha da aranha, alguém já pegou? Então ali é o exoesqueleto dela, semelhante ao caranguejo. Ele vai deixando essa casca, porque ele não consegue crescer mais aqui, então ele deixa, cresce, forma nova casca, deixa novamente e cresce, e assim vai. Ele está rompendo. Isso é um processo, isso provavelmente dói, é um processo que exige esforço, um querer, porque imagine você se ele tivesse morto, não aconteceria isso. E ele fala exatamente isso, que a fé sem obras é morta. Então é necessário ter obras, é necessário ter obras para que a gente possa sempre estar glorificando a Deus em todas as coisas. Os besouros também são assim, os caranguejos, tudo isso rompe a sua carapaça para poder vencer e crescer. Mas vem uma pergunta: como conseguir isso? Como é que o homem, o ser humano, um cristão, pode conseguir vencer isso? Aí nós temos aqui em Gênesis 13, 15, que fala o seguinte: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. O que acontece aqui quando Deus falou para o seu povo que o que eles virem seria deles? Ele está dando o que? Uma visão. Visão. Se Deus às vezes não nos dá sonhos, nós precisamos construir visões em nossa mente, em nosso coração, e levar isso para Deus para que seja aprovado. Seja qualquer coisa na vida, um casamento, a busca de um esposo ou de uma esposa, uma cura. Você tem que se ver curado, tem que se ver vencendo, tem que se ver conseguindo levar isso para Deus, fechar os olhos e pedir a Deus para que Ele possa executar, realizar. E muitas vezes a gente não tem fé, e Ele diz que a fé é um dom gratuito, e a gente muitas vezes tem que pedir assim: Deus, me dá fé para que eu possa crer que essa visão vai acontecer. Fala assim também em Josué 1,3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. É necessário ter essa atitude de fé, de pisar, de impor as mãos, para que Deus possa abençoar. Devemos ter uma visão clara de toda essa promessa de Deus que está na sua palavra. Devemos ir lá no nosso futuro e ver tudo que Deus tem nos prometido, a perfeição da vida, o cumprimento da sua palavra, que possamos enxergar tudo isso pela fé. Agora, uma coisa muito interessante, pois nossa mente é fraca às vezes. Fala em Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Muitas vezes a gente pede uma coisa a Deus e deixa para lá, não busca mais com afinco, com os joelhos no chão, clamando ao Senhor. E é necessário escrever. Recebemos um caderninho aí, não foi? Para a gente anotar as observações, as coisas que o Senhor fala no nosso coração.
Por que não escrever essas visões, essas coisas que a gente tanto busca na vida, para que possamos, dia após dia, olhar, clamar ao Senhor, pedir, e Ele vai prosperando, vai abrindo as portas e vai certificando que essa visão é perfeita, agradável e boa para nós. Muitas vezes, como foi dito aqui no copo, ficamos aprisionados no sucesso do passado. Porque eu já consegui a esposa, já consegui um esposo, já consegui a casa ou aquilo outro, e muitas vezes paramos no crescimento, no exercício da fé. Como foi dito, a fé sem obras é morta. E Deus assim fala: será que estamos mortos? Será que não devemos mais conquistar nada da vida? Será que acabou a provisão de Deus em nossas vidas? Não, nosso crescimento tem que ser constante. Ele fala que somos como árvores plantadas junto a ribeiros, que no seu devido tempo dá o seu fruto. É até o fim, irmãos, o nosso trabalho aqui na terra. Enfrentamos muitos desafios na vida, desafios grandes, outros pequenos, mas o que importa nisso tudo é conquistar o melhor de Deus para nossas vidas. Filipenses 3,13 fala assim: mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo. A nossa carreira cristã, como fala carreira, não é estar parado. Elias entrou numa caverna e sua vida parou, entrou em depressão, teve que Deus dar chocalhar ele, aparecer perante ele através daquele vento. E às vezes Deus faz isso conosco, através de tribulações, muitas vezes. Oxalá que não seja necessário que haja aqui agora uma conscientização que nós necessitamos sempre estar crescendo no Senhor e em todas as coisas. Tem um trecho que eu imprimi aí para vocês, o primeiro o segundo que fala assim, vejam vocês aí no papelzinho, por favor, e vamos falar aqui, todos juntos, uma só voz. Eu quero que você declare isso em sua vida. Você vai declarar isso em voz alta, porque quando a gente liga na terra, será ligado nos céus. E vamos falar assim junto: Deus é amplo e generoso, não é isso? Eu não vou ficar preso ao passado, eu vou olhar e caminhar para frente, para as coisas grandes e novas que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. A gente manda Ele assinar. Não é pela nossa força, é por Ele. Em nome de Jesus. Vamos ler o primeiro também que eu pulei aqui. Até onde alcançarem os seus olhos e a sua visão e a sua fé. E o que mais? É lá que você chegar. Não mais isso. Misericórdia, irmãos. Será que nossa fé é tão pequena? É pequeno o alcance. A gente tem que ampliar a nossa visão, coisas grandes, e pedir ao Senhor. Nada é impossível, como um grão de mostarda, lembra? É uma montanha, mas a montanha vai e sai de lá, a palavra fala. Quero falar agora dos limites em nossa mente. Nós temos bloqueios. Sim, temos bloqueios, temos fortalezas, muralhas. Às vezes levantamos essas muralhas para nos proteger de aflições que aconteceram no nosso passado. Tanta coisa. A Bíblia fala em Mateus 17:20 que se tivermos fé como um grão de mostarda, como foi dito, nada vos será impossível. Mas para aqueles que têm as promessas do Senhor, não existe nada impossível. Os limites já foram vencidos.
Os preconceitos já foram vencidos também. Sou capaz o que não sou merecedor. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas pensam que pau que nasce torto, morre torto. Não é verdade? Pensamentos, barreiras. E o interessante disso tudo, eu estava refletindo quando dizem esse ditado, pau que nasce torto, morre torto. A própria palavra fala, nos compara às acácias que haviam na época, que eram árvores duras e tortuosas. Realmente éramos tortos. Mas temos um carpinteiro que ele está lá dia e noite, aplanando aquela madeira, deixando ela reta, com um propósito. Na época foi feita a arca, na época eram feitos adornos, utensílios, haviam propósitos para aquelas árvores que eram tortuosas, que foram aplanadas pelo carpinteiro. E assim somos nós também. Então, mentira do diabo que pau que nasce torto, morre torto, porque temos um Salvador, um carpinteiro, que vai cuidar de nós, que vai mudar nossas vidas, vai aplanar, vai aprumar, vai deixar perfeito. Esse é o propósito dele. Muitas vezes não nos achamos merecedores, como foi dito no início, devido a tanta labuta na vida, dificuldade. Muitas vezes nos comparamos aos nossos pais. Eu sou igual ao meu pai, sou igual à minha mãe. Não, ninguém é igual. Além de nascer diferente, ter caráteres diferentes, Deus nos molda, nos aperfeiçoa, nos torna melhores. E assim são nossos filhos e netos, gerações e gerações que vão sendo abençoadas pelo Senhor. Muitos de nós nos tornamos apenas espectadores das bênçãos dos outros. Eu convido a todos a sermos donos, a podermos mudar através de Jesus Cristo nossas vidas, não deixarmos ficar aquém, à mercê do mundo, à sorte do mundo. Porque ninguém conseguiu, não vou conseguir. De onde eu vim, ninguém conseguiu. Por que eu vou conseguir? O que eu tenho diferente? Tem o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como foi dito aqui, depende da fé. E ele diz que não precisa ser muito não, é pouca fé. Com um pouquinho de fé você consegue mover uma montanha. Que tenhamos essa visão, a visão de reino, de poder, de glória, não pelo nosso braço, mas pelo Senhor. Quem não lembra do servo que guardou seus talentos, e o Senhor veio, o que fizeste com o que eu te dei? Senhor, eu guardei, pensei que ia ser roubado, não acreditei, eu duvidei da fé que o Senhor me deu. E o que é que ele fala? Servo mau, fizeste mal, te dei a fé, te dei o talento, te dei tanta coisa, o ar que respira, estás vivo, servo, porque não fizeste alguma coisa? Difunde o Evangelho, difunde o pólen como uma borboleta. Qual é o teu propósito aqui na terra? Ser meu espelho, ser minha luz. Esse é o nosso propósito. Temos tanto para fazer, irmãos. Nossa vida não termina aqui, mas temos tanto para fazer nessa terra ainda. Levar o Evangelho a tantos que estão perecendo. O que seríamos de nós se não houvesse alguém para pregar o Evangelho a nós? Estaríamos mortos também. Que possamos ter misericórdia, piedade de muitos que estão aí sem escutar a palavra do Senhor. E ele fala que não há tempo para pregar o Evangelho. Há tempo e fora de tempo. Se está difícil, se aquela pessoa é tão incrédula e muitas vezes não te dá a oportunidade, peça a Deus. Ele vai te dar a oportunidade de falar de Cristo. Para aqueles que falam bem inglês, fale de Cristo também. Para os que não falam só inglês, que Deus possa dar oportunidade para português ou espanhol, mas que sejamos exemplo, sejamos luz, e Deus vai te galardoar cada vez mais. Ele se alegra
do servo fiel que produz. Nossa mente é muito parecida com um paraquedas, irmãos. Para que serve um paraquedas? Para aqueles que estão caindo, você abre o paraquedas, ele abre e vai te proteger. É ou não é? Eu peço que a gente possa abrir nossas mentes também, abrir mais para as coisas do Senhor, porque são as coisas lá do alto que vai nos sustentar, não só aqui, como na vida eterna. A vida eterna são como degraus. Nós precisamos vencer cada degrau da vida aqui também na terra. E depois, por último, é a morte, essa transferência, essa metamorfose que essa borboleta passou, esse casulo. E estamos aqui com essa pequena borboleta difundindo o trabalho do Senhor. Já passamos pela transformação do Espírito Santo, somos novas criaturas, estamos voando, irmãos, voando nas asas do Espírito. Em Romanos 12, 2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Abra a mente, irmãos, abra a mente, para que sejam capazes de experimentar. Veja que bacana isso, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos abrir nossas mentes para o novo do Senhor. Ele tem tantas bênçãos para derramar, mas nós não suportamos, não estamos preparados, não crescemos como a árvore, não crescemos como a borboleta, os ciris e lagosta. Precisamos mudar, transformar. Veja aí o segundo ponto assim. Veja o terceiro ponto, por favor, vamos ler juntos aqui e declarar isso no mundo espiritual em voz alta. Eu não vou impedir as coisas que Deus quer fazer na minha vida. Glória a Deus. Eu recebo ou não recebo? Amém. O que? Agora, amanhã ou depois? Agora, As coisas que o olho não Ei, viu. glória a Deus. É fé ou não é fé? Amém. Cadê a visão? Nós somos visionários. É preciso ter visão, é preciso sonhar, irmão. Se não sonha, visualiza o melhor de Deus para a tua vida. E fala assim, que o olho não viu, que O ouvido não ouviu. oh, glórias. E que não foi imaginado no coração das pessoas. aleluia. Por quê? Deus as preparou para mim. Preparou, não preparou? Preparou, irmãos. A garrafinha está cheia aqui, ó. O copo é que não suporta. O copo não suporta. Muitas vezes não estamos preparados para suportar as bênçãos de Deus. Por isso que às vezes não vem. Derrama, se perde. Glórias a Deus. Uma outra coisa que precisamos fazer, além de abrir nossa mente, a gente precisa abandonar pensamentos antigos, aquelas coisas que a gente guarda, que achamos que é verdade, está lá guardadinho no nosso coração, mas que não são verdadeiras, absolutamente verdadeiras. Nós acreditamos apenas. São muralhas, pensamentos para defesa, tanta coisa que às vezes impede de crescermos. E fala assim: Jesus disse aos fariseus que eles impunham mandamentos de homens como se fossem de Deus, segundo Marcos 7,7. Eu pergunto uma coisa: quando somos crianças, quem é a voz de Deus em nossas vidas quando somos crianças? Quem? Me fala, quem? São nossos pais, não são? Nossos pais muitas vezes ditam coisas e regras. Menino, não se afaste, senão o homem vai pegar você e fazer de sopa. Menino, isso, cuidado com isso. São tantos medos que são colocados em nós. Menino, não converse com ninguém estranho, não pegue nada de ninguém. E tantas coisas nos acontecem. São leis de homens. Sim, às vezes um conselho mal dado. Você tem que trabalhe, meu filho, feito escravo. Isso fica dentro de nós. A gente tem que abandonar esses pensamentos antigos, que não estão firmados na palavra do Senhor.
que muitas vezes nos traz prejuízos, nos traz impedimento de crescer, muitas vezes, de conseguir o melhor, como foi dito aqui, as coisas novas, às vezes nos traz medo, como o povo judeu. Eles tinham medo do futuro, num deserto onde só se via areia, 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 nada mudava. Eles achavam que iam morrer, mas Deus nunca os abandonou. Eram prósperos de certa forma no Egito, embora escravos. E assim, muitas vezes a gente quer voltar ao nosso passado, porque nós conhecemos. É mais fácil enfrentar uma coisa que conhecemos do que uma coisa que não conhecemos. Como fala aqui, olho não viu e ouvido não ouviu. É pela fé, irmãos. Se não confiarmos em Deus, nas coisas dele, que é boa, perfeita e agradável, fica muito difícil caminhar junto com ele. Então temos que aprender a nos conectar cada vez mais com esse Deus, nos alinhar com ele, com a sua vontade, com o nosso propósito, para o que fomos criados como verdadeiros adoradores. É o que estamos fazendo aqui, porque Deus assim vai estar sempre inovando nossa mente, nosso coração, nos livrando da mediocridade. Vocês sabem o que é mediocridade? Quando fala, essa pessoa é medíocre. Medíocre é uma pessoa comum. Faz o que todo mundo faz, mente como todo mundo, faz as coisas erradas como todo mundo. Nós não somos assim. Nós somos de Cristo, somos novas criaturas, filhos de Deus. Isaías 43:19 fala assim: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não percebes? É como isso aqui, foi derramado. E muitas vezes a gente não percebe que Deus quer derramar mais, mas não estamos capazes de receber o mais do Senhor. Estamos medíocres, pequenos, recebemos a salvação, recebemos muitas bênçãos, vivemos daquelas bênçãos, mas Deus tem tanto mais para nos dar. A plenitude do Espírito Santo significa em todas as coisas, não só externas como internas dentro de nós. Então, sabemos que aquilo que você acredita é o que vai guiar você. É verdade ou não é? O que nós acreditamos é o que vai nos guiar. Então, o que é que a gente pode fazer? Em quem nós devemos confiar? Em quem nós devemos esperar? Em nós mesmos? Nas nossas crendices? Nas nossas fortalezas? Será que estamos seguros em nossas fortalezas? Em Deus, no Espírito Santo, aquele que sopra, a gente não sabe para onde, mas a gente tem só que voar e segui-lo, fazer o nosso propósito. A fé genuína no Senhor produz uma certeza muito grande, preste atenção, muito grande nas coisas que fazemos, sonhamos ou pensamos. A fé genuína, a fé é sem limites, ela vai nos permitir acreditar que podemos ir além do que eu posso, além do que eu acho, além do que eu acredito, além do que ninguém conseguiu. Oh, glórias! Todos nós temos o potencial para alcançarmos muito mais do que imaginamos. O copo transbordou. Porém, se não fizermos nada para alcançá-lo, esse potencial vai se perder. Servo mal, te dei tantas coisas, você não fez nada, não plantou, não cresceu. Fomos criados para alcançar muito mais do que podemos imaginar. Precisamos acreditar cada vez mais em Cristo. Temos essa capacidade. Se podemos sonhar, então podemos fazer. Em Efésios 3:20 fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, eu falo de novo, infinitamente mais do que tudo que pedimos, tudo que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É necessário a gente deixar Deus ser Deus. Muitas vezes a gente pede a Deus e quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. Precisamos deixar Deus ser Deus. Vamos ler a outra declaração. Todos os sonhos que Deus colocou em meu coração
posso alcançar. Aleluias. Por quê? Embora eu seja fraco E limitado, é verdade ou não é? É verdade. Mas com Cristo, eu posso fazer tudo. aleluias, amém, glórias a Deus. A fé sem limites é visionária, é uma chave, irmãos, é uma chave de abrir muitas portas. A fé se manifesta de muitas formas. Nós tivemos a fé para a nossa salvação, tivemos a fé para a nossa provisão, muitas vezes, para a cura, a fé para avanços e conquistas passados. A fé, ela não vê limites, não vê fortalezas, não vê muros, não vê barricadas, ela vê o quê? Possibilidades, crescimento e expansão. É um pensamento positivo, é ou não é? Fé. Josué e Caleb, alguém lembra da história, não lembra? Foi convidado para ser um dos espias, chegou lá, os outros viram coisas mais, senhora, a gente não suporta, vamos voltar, vamos morrer aqui por causa dos gigantes, está todo mundo sabendo da história. Mas Josué e Caleb não, disse, epa, vamos, que esse Deus disse que nós vamos conquistar essa terra. É ou não é? Tinham conquistado? Não. Tinham armas? Não, eles eram agricultores, criavam animais, eles não tinham armas, não estavam preparados para a guerra, mas só confiaram e esperaram no Senhor, e de várias formas Deus os abençoou. Derrubou o muro de Jericó? Derrubou. Fizeram o quê? Só fizeram caminhar ao redor do muro e derrubaram. Tantos feitos, coisas do além, coisas impossíveis, e aqueles povos temeram o Deus de Josué e de Caleb. E é assim que deve ser conosco, sempre debaixo das promessas de Deus, mas estamos sempre avançando mais e mais, crescendo em Cristo, olhando muito além dos nossos olhos, coisas que não vemos, coisas que não ouvimos, mas cremos que Deus vai nos dar. Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, segundo Números 13:30. Declare a outra parte que fala assim, eu não vou me limitar a ficar aprisionado a realizações passadas ou presentes. Aleluia. Eu vou avançar para conquistas maiores. Aleluia. Eu vou ampliar as minhas nome de fronteiras, Jesus. Alargar as minhas tendas Opa, e conquistar as promessas de Deus. Promessas de Deus para a minha vida. E eu vou crescer, eu vou expandir aleluia, em nome de Jesus. Vamos correr, vamos fazer isso. Esse é o nosso propósito, crescer, irmãos. A fé, eu posso dizer que é como uma dinamite. Dinamite é usado para abrir rochas, caminhos, buscar tesouros preciosos, é ou não é? Diamantes que estão escondidos na terra. Irmãos, tem que ter fé. Por acaso o mineiro, ele sabe que tem um diamante ali em algum lugar? Não, todo dia ele levanta com o mesmo ímpeto e vai cavar, vai usar a dinamite, a fé dele, e cavar, e um dia encontra, é ou não é? É a vida do crente. Muitas coisas que a gente não vê, mas a gente tem que crer pela mente, pela visão, pelos sonhos que Deus nos dá. Não é na força do nosso braço. É necessário permanecer nesse propósito firme no Senhor. As tempestades muitas vezes vêm, os fogaréus tentam nos derrubar, mas a gente entrega tudo a Deus e espera nele, porque o mais precioso, porque somos vencedores, é a salvação. Isso ninguém não nos tira. Sempre rompendo paredes, rompendo paredões, rompendo grilhões que nos aprisionam muitas vezes com pensamentos medíocres, que nós plantamos dentro de nós mesmos muitas vezes, que não vamos vencer, que não vamos conseguir, porque ninguém conseguiu, porque eu vou conseguir. Não, irmãos, não aceite isso, não somos nova criatura, temos a identidade de filho de Deus, herdeiros e co-herdeiros, embora não merecedores. Poxa, Jesus não pecou, por isso que a morte o devolveu. E nós somos herdeiros, co-herdeiros com ele, nós vamos herdar a mesma coisa. É muita coisa, irmãos, é muita graça. Pensa bem, é muita graça.
Então eu convido para que possamos permanecer firmes no Senhor, crescendo, sempre em Cristo, buscando novos horizontes, novas visões, através de Cristo, através de atos proféticos, através de atitudes. A borboleta ali, um ser humano, um cientista, pensou: eu vou ajudá-la a sair do casulo. E ele pegou um microscópio, uma lente, e com bisturi saiu cortando as camadinhas do casulo, depois de um certo tempo, para a borboleta sair. E ele pensou: se eu ajudar ela a sair, talvez ela viva mais, talvez ela seja melhor. E ele foi cortando lá o tecido, e a borboleta saiu, mas ela não voou. Não voou, irmãos. Não estava preparada para voar. Era necessário ter essa preparação, esse esforço de sair do casulo, para que suas asas pudessem se abrir totalmente, se fortalecer, para que ela pudesse voar. E às vezes a gente questiona: Deus, por que eu estou passando por essa tribulação, esses problemas, por que estou sendo tentado? Provação. É necessário ter a nossa vontade, nosso ímpeto de querer e pedir a Deus forças. E eu garanto que, uma vez vencido, aquilo que veio para te destruir vai te fortalecer. É bem assim. Na provação, continuemos a crescer, a confiar em Deus e esperar nele em todas as coisas. Eu digo a você: você não é uma pessoa comum, não. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você não é igual aos outros. Tem alguém que intercede por você com gemidos inexprimíveis, é ou não é? É o Espírito Santo. Enquanto estamos dormindo lá, a mercê, alguém pode vir, um terremoto, um maremoto, pode querer sacar nossas vidas, mas o Espírito Santo está ali intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis de forma perfeita. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Convido vocês a vencerem, a romper limites, a fazerem o que vocês acham que não vão conseguir. Oh, aleluia! Que possamos ter a mente de Cristo. Satanás e a nossa mente nos impõe derrota. Eu digo a você: é hora de avançarmos pela fé e em nome de Jesus. E segundo Marcos 9:23 fala assim: tudo é possível àquele que crê. 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 Coloque isso no teu coração, nas tábuas do teu coração. Profetiza isso na tua vida. Você não é igual aos outros. Você é filho de Deus, é príncipe e princesa. Oh, aleluia! Glórias a Deus por essa palavra. Vamos orar aqui agora. Ficamos de pé, por favor. Senhor Deus que estás nos céus, grandiosa é a tua palavra, Senhor, esclarecedora e profunda, Senhor. Ó Senhor Deus, que possamos nos apossar, Senhor, desse poder que está à nossa disposição, desse talento chamado fé. Oh Jesus, Deus, aqueles que não têm fé, a palavra fala, é um dom gratuito, que peça, que Deus vai te dar, nem que seja pequeno como um grão de mostarda, mas é de muito efeito. Glórias a Deus, através do teu nome, é que isso é possível, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer cada vez mais, Senhor, a refletirmos a tua luz, a vitória, a cumprirmos o teu propósito aqui na terra, de sermos verdadeiros adoradores. Ó Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Ó Senhor, que esta semana e até o fim de nossas vidas possamos estar cada vez mais firmes no Senhor. Ó Senhor, nos dá sonhos, nos dá visão, que nossos ouvidos possam ouvir coisas preciosas, Senhor, a respeito, Senhor, dessa vida, Senhor, essa vida eterna, Senhor. Ó Senhor, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, que possamos enxergar, Senhor. Muitas vezes o Senhor tem derramado tantas bênçãos e a gente não tem enxergado, ou não tem suportado, ou temos desprezado, ou jogado fora tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, que possamos crescer para suportar cada vez mais, Senhor. A tua natureza nos ensina tantas coisas, e assim conosco também, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo isso, ó Deus, pelo esclarecimento,
e que possamos estar cada vez mais firmes neste propósito que é de servir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.